Yes! Olá, pessoal! Que joia, que maravilha receber vocês na nossa aula, no nosso segundo webinário. Primeiro webinário, nós falamos de bichectomia. E o segundo webinário foi tema escolhido pela maioria. Nós vamos falar sobre toxina botulínica. O pessoal está chegando aí na sala, né? Marcamos 8 horas, mas brasileiro nunca é pontual, né? E a gente sabe disso. Vamos só esperar o pessoal chegar. Então vamos lá, deixa eu me apresentar, depois o Gustavo se apresenta. Acho que nossos alunos já nos conhecem, mas nossos colegas ainda não. Sou Anelisa Pavlenko, cirurgia dentista. Eu e o Gustavo começamos a nossa caminhada em levar a bichectomia para a odontologia. Foi uma longa caminhada, não foi fácil. E com isso a gente começou a ministramos o primeiro curso de bichectomia na odontologia para os nossos colegas cirurgiões dentistas, que a gente já fazia cirurgia e a gente viu a necessidade em levar essa cirurgia para a odontologia, que ela estava tomando um rumo diferente aqui. Então, graças ao nosso esforço e depois outros colegas também entraram nessa jogada, hoje a bichectomia está bem difundida e divulgada na odontologia. E depois nós começamos com cursos de harmonização, né? Porque faz bichectomia, falta papada, falta toxina, falta preenchimento, falta um fio de sustentação. Então a gente englobou tudo isso nos nossos cursos. E está sendo muito legal, a gente viaja pelo Brasil todo e pelo exterior. Vamos esse ano para a Europa, viajamos pela América. Ano passado a gente recebeu o convite para ministrar nos Estados Unidos, no Texas, mas infelizmente não foi possível porque a gente já tinha turmas fechadas e a gente tinha que honrar com os nossos compromissos aqui no Brasil. Mas está sendo muito legal esse reconhecimento da harmonização facial brasileira, né? Nós estamos sendo convidados para dar aula e para ministrar no mundo todo, e isso é muito gratificante para a gente. Então, fale aí, Gustavo, se apresente. Pessoal, tudo bem? Sou o Gustavo, vocês já me conhecem, os nossos alunos, ex-alunos já conhecem a gente. Sou o Gustavo Faisal Aidar. Como a Ana já falou para vocês, a nossa caminhada começou aí há mais ou menos 2 anos, né, com a bichectomia. A nossa primeira aula online foi com a bichectomia, foi de faixa de compressão. E aí, escutando bastante ideia dos nossos alunos, eles falaram, poxa, faça uma aula então de toxina e tal. Então a gente pensou nessa aula, como não causar o efeito Cerveró nos nossos pacientes, né? E a Ana preparou uma aula bem bacana, né, de como a gente fazer, como vamos conseguir minimizar esses efeitos secundários aí da toxina botulínica. E vocês já conhecem a gente, né? Eu e a Ana, a gente viaja aí pelo Brasil inteiro, como eu falei, como eu sempre falo, sempre gosto de falar isso, a gente sempre traz na bagagem um pouco de vocês, né? Eu sempre trago um pouco de vocês aqui comigo. Toda viagem nossa é uma viagem inesquecível, porque a gente conhece pessoas maravilhosas, super bacanas. Tivemos turmas no Rio de Janeiro, turmas em Belo Horizonte, espero que vocês estejam vendo a gente, turmas que vão ficar para sempre na nossa memória. Então é isso, o que a gente está propondo, o que a gente quer propor a vocês é justamente isso. É um feedback, é uma continuação da nossa aula e que vocês tenham mais proveito, inclusive depois das nossas aulas, assistindo o nosso webinário, que é totalmente gratuito para vocês, tá bom? E sempre deem dicas para a gente do que mais a gente pode estar agregando, o que mais a gente pode estar falando. Agora com vocês, a nossa queridíssima amiga Anelisa. Ela vai falar com vocês agora sobre esse assunto super bacana. Valeu, gente, eu tô aqui. A proposta da aula porque num curso, às vezes o nosso curso é de 8 horas, tem a parte teórica e a parte prática, e a gente não consegue falar tudo, porque não é um curso de especialização, são imersões que a gente dá. Então sempre surge uma dúvida ou outra, e que aí a gente monta as aulas separadas, né? Como foi a de faixa de compressão? A gente deu uma aula de 50 ou 1 hora. Eu não tenho como ficar falando 1 hora no curso de bichectomia sobre faixa de compressão. Então, essa é a nossa proposta. Gente, eu vou aqui compartilhar a minha tela. Espera aí.
Estão pedindo só para eu dar mais um tempinho aqui. Vamos ver quem está chegando. Ó, gente, só mais uma coisa. Tem um bate-papo aí que vocês podem fazer perguntas, tem nosso suporte técnico aqui. Qualquer coisa ele me passa, eu não estou diretamente aí vendo, nem Gustavo, mas aí ele me passa as perguntas e eu respondo também. Desde que seja pertinente ao tema, tá? Não adianta xingar a professora, que aí eu não tenho como fazer nada. Mas se for pertinente ao tema, eu respondo, tá? Deixa eu apresentar uma pessoa bem linda, vem cá. Para vocês. Olhem só. Essa é minha baixinha, Lauren, minha filhinha, tem 7 anos. Está aqui participando com a mamãe. Ela gosta quando eu dou aula em casa, né? Mais fácil para ela. Mas, enfim. Gente, eu sou muito pontual, sabe? Então, eu vou começar aqui a nossa aula, tá? Mas já temos bastante aí espectadores. Tinha mais de 600 inscritos, não temos tudo isso, mas eu vou começar aqui a transmissão. E aí, quem chegou atrasado assiste depois, né? Vou compartilhar aqui minha tela. Opa, peraí que deu erro. Aliás, não estou achando aqui o Keynote. Ficou tela cheia aqui. Isso, diminui. Como? Diminui. Não estou achando. Aqui eu vou fechar, eu acho. Presta mais. Peraí, só um pouquinho aqui, gente. Agora tu interrompeu, pronto. O pessoal tá chegando aí. Fala aí um pouquinho, Gustavo, enquanto eu acho aqui o meu... Pessoal, então, deu alguns probleminhas ali, já até a Ana conseguir acertar a aula. Então, como ela estava falando, né, nós não temos muito tempo durante os cursos de falar tudo como num curso de especialização. E as dúvidas que vão surgindo, a gente vai sempre fazendo esses webinários, essas aulas online, para que vocês possam ter um aproveitamento melhor dos nossos cursos, tá? Então, essa aula, como vocês já sabem, é sobre toxina botulínica. Eu, inclusive, estou precisando colocar na minha, que venceu. Olha como é que eu tô bravo. Todo mundo fala comigo, eu acho que eu tô bravo, porque eu fico franzindo muito meu corrugador e meu próximo. Então eu preciso fazer. O dia que a gente se encontrar, porque eu não tenho coragem de me aplicar. O dia que a gente for fazer o curso, a Ana vai aplicar toxina aqui em mim. E é isso, pessoal. Todo mundo aí? Será que estão todos os nossos ex-alunos, os nossos amigos do Facebook? Hoje eu não estou comendo uva. Hoje eu não estou comendo uva. Eu só estou comendo bolacha, água e sal. Estou comendo leitão a pururuca. Estou comendo panetone. Acho que já comi uns 10 panetones, gente. Como é bom demais comer panetone, né? Só paciente trazendo panetone e a gente vai mandando para dentro. Final de ano não tem jeito, né? Tem que comer panetone. Tem que comer. Quem manda seu bolo nem apresenta. Gente, achei aqui, tá? Erros técnicos. Vamos lá, vou compartilhar agora a minha tela, tá? Para compartilhar aqui a nossa apresentação. Pronto. Pessoal, tá tudo bem aí com a imagem? Estão vendo aí o título, ptose palpebral? Tudo bem aí, Gustavo? Tá ótimo, tá ótimo. Tá. Então vamos lá, pessoal. Qualquer coisa, falem aí no chat, tá? Que eu explico aí certinho. Então, a nossa proposta hoje é falar de ptose palpebral após a toxina botulínica. Então, ptose palpebral, ela é uma condição de queda da pálpebra superior, gerando expressão de tristeza, que é a ptose lateral, ou exaustão, que é a ptose de toda a pálpebra. Ou seja, o paciente vai no nosso consultório, vai fazer toxina botulínica, quer ficar mais bonito, quer ficar com o rostinho relaxado,
e ele sai com uma expressão de tristeza ou exaustão. Ninguém quer isso. E aí a gente vê aqui a fotinho da apresentadora Fernanda Lima, que ela apareceu nesse Superstar, nesse reality que ela apresenta, com a franja tampando o olho. E aí o povo nem é curioso, né? O que será que aconteceu? E viu que ela estava com o olho caído. O que aconteceu? Levou uma mordida de marimbondo, tá com conjuntivite, e depois se descobriu que ela foi fazer o quê? Toxina botulínica e ficou com o olho caído. Ou seja, ficou com uma pitose palpebral e ninguém quer isso. Então vamos ver por que isso ocorre e como evitar. Já pensou fazer toxina numa atriz e acontecer isso? Ninguém quer, né? Então, a gente diz que esse é um efeito adverso no tratamento de toxina botulínica A. Tem um estudo, deixa eu ocultar aqui, que ele fez uma avaliação de todas as publicações sobre efeitos adversos com toxina. E eles viram que pitose palpebral, ela dá em 3,25% dos casos de efeito adverso, cefaleia 1,07%, reação local 0,99%, infecção 0,94%. Então, eles viram que a pitose palpebral é o efeito adverso mais comum. No meu consultório, eu trabalho com toxina há 5 anos. Nos últimos 1 ano e meio, eu tenho feito toxina com muita intensidade. Eu vejo assim, pela minha clínica, que cefaleia, para mim, é o efeito adverso mais comum. Não é pitose. Mas por que esse trabalho deu pitose? Porque pitose é um sinal visível, né? A gente vê uma pitose. E cefaleia é algo subjetivo. Então, a gente não sabe se às vezes o paciente teve cefaleia, ele não relata, ou ele acha que foi de outra coisa. E quando o paciente tem uma pitose, a gente vai ficar sabendo, porque ele vai voltar. Então, a gente vê que a pitose ela dá em 3,25% dos casos. Não é algo tão incomum. Mas por que ela ocorre? Porque a gente não quer ter isso. Para a gente entender por que ocorre uma pitose, a gente tem que entender primeiro a dinâmica da musculatura. Eu vou passar então um pouco sobre a dinâmica da musculatura da face. Não é uma aula de anatomia, obviamente. Vou passar bem por cima, mas aí eu vou explicar aonde a gente deve evitar aplicar a toxina. Nosso músculo frontal, a função dele é elevar os supercílios e produzir rugas hipercinéticas da fronte. Então, o frontal, a função dele é elevar, vai elevar a sobrancelha, vai enrugar a testa. E, obviamente, que quando a gente relaxa o frontal, a gente influencia na posição das sobrancelhas. Corrugador do supercílio. Função do corrugador do supercílio é aproximar os supercílios, obviamente, e puxá-los para baixo. Rugas glabelares, né? Então forma aquela ruguinha na glabela. E lembrar que todos esses músculos glabelares, né, que é os corrugadores, o próprio prócero, eles são antagonistas ao frontal. Então, o frontal, ele eleva a sobrancelha e esses outros, os glabelares, eles deprimem. Então, eles são sinergistas. Então, a gente tem que trabalhar com eles de uma forma dinâmica. Não adianta relaxar um e não relaxar o outro, porque senão vai ter um mecanismo compensatório. Eu gosto dessa foto, eu não estou conseguindo posicionar meu mouse aqui. Vocês estão vendo ali, ó, a lateral do frontal, como as fibrinhas ali são poucas ou são fracas, elas já estão terminando. Isso é importante para a gente entender a dinâmica da pitose. Ali, em cima do orbicular, na lateral do orbicular do olho, a gente tem poucas fibras do frontal. Depois eu vou voltar nesse assunto, que esse é um dos principais motivos de uma pitose. Gente, aí temos o elevador da pálpebra superior. Os corrugadores, eles possuem íntima
relação com o septo orbitário e com o elevador da pálpebra. Uma pitose, ela pode ocorrer quando a toxina extravasa para o elevador da pálpebra. E vamos ver como que ela pode extravasar para o elevador da pálpebra. Olha o corrugador aqui do supercílio. Aqui a gente vê que o corrugador ele possui íntima relação com o septo e com o elevador da pálpebra. Então, quando eu aplicar no corrugador, eu posso ter uma pitose? Posso. Ah, e agora? Quais são os cuidados que eu devo ter? Então, eu trabalho com fototerapia e eu tenho uma conhecida que ela é médica, ela é oftalmo. Ela trabalha com toxina botulínica de modo funcional. Ela trata casos de blefaroespasmo, de estrabismo, de uma série de problemas neurológicos ao redor dos olhos, que ela trata com toxina botulínica. E às vezes ela tem casos de pitose, principalmente pela aplicação no corrugador do supercílio. Mas por que a gente não tem? Nós não temos porque a gente trabalha de forma estética. Nós trabalhamos no corrugador do supercílio com baixas doses. Então eu nunca tive pitose nessa parte aqui medial da sobrancelha. Mas eu já vi dessa colega oftalmo. Porque ela chega a aplicar 40 unidades de toxina no corrugador do supercílio. Porque ela está corrigindo uma função que está prejudicada. Ela está fazendo um tratamento funcional. No tratamento estético do corrugador do supercílio, a gente aplica 8 unidades, no máximo 10 unidades. Então, é uma dose pequena para causar o extravasamento aqui para o levantador da pálpebra, né? Para o elevador da pálpebra. Então, a toxina ela não é capaz de extravasar nessas doses estéticas, e sim na dose funcional. Gente, aí nós vamos ter também o músculo de Miller. Ele é um músculozinho que está embaixo do elevador da pálpebra. Ele é não estriado, de controle simpático, estreitamente unido ao periósteo da órbita. E a função dele é abrir mais o olho em situação de alerta, inervação... Calma aí que tampou, né? Mas é inervação simpática. Então, o músculo de Miller, ele vai abrir mais o olho. Quando a gente tem uma pitose, é importante a gente lembrar do músculo de Miller, né? Estimular esse músculo que vai abrir mais o olho ainda. Já vamos falar dele. Então, nós trabalhamos com tratamentos estéticos no músculo frontal, no músculo corrugador do supercílio, no corrugador e no músculo prócero. Nossa chance em provocar uma pitose trabalhando com as doses estéticas é muito pequena ou quase nula. Tanto que eu nunca tive, né? Eu não conheço nenhum colega que já teve. Depois o Gustavo vai falar da experiência dele. Nós temos pitose, depois eu vou mostrar a minha imagem, que é na verdade na lateral da sobrancelha, que é a aplicação no músculo frontal incorreta. Então vamos lá, quais são os cuidados na aplicação para a gente evitar uma pitose? A toxina, ao migrar para o músculo elevador da pálpebra, pode causar seu relaxamento, redundando em pitose. Mas como eu falei, para a toxina ela vazar para o elevador da pálpebra, a gente tem que aplicar grandes doses. Isso a gente não aplica no tratamento estético. Então, o oftalmo que faz tratamento funcional, sim, ele tem chance de ter esse tipo de pitose. E nós não. Então, ao aplicar no corrugador, especialmente na cauda, isso sim, se a gente errar um pouquinho a cauda do corrugador e ela cair no frontal, talvez a gente possa ter uma pitose. O orbicular do olho na porção superior. Então, nós dentistas, a gente aplica doses muito pequenas no corrugador, no orbicular do olho. A gente aplica como mesotox, né, aquele
intradermoterapia do Botox, só intradérmico, ele só vai agir em certos pontos, então não é capaz de dar uma pitose, porque o músculo orbicular do olho ele é um esfíncter. E o esfíncter ele tem uma dinâmica diferente dos músculos retos, né? A toxina ela vai agir só ali no ponto. Então a gente não consegue, né? Muito difícil fazer uma pitose pela aplicação do orbicular do olho. Na pálpebra superior em toda a sua extensão, né? Que a gente não aplica ali na pálpebra mesmo. E no músculo frontal na porção inferior. Então, o nosso risco como profissionais que trata a estética do terço superior é o músculo frontal na porção inferior. Então, gente, olha os cuidados que a gente deve ter. Vocês estão vendo os corrugadores? A gente marca, a gente pede para o paciente fazer essa expressão de bravo e a gente vai marcar o início e o finzinho dele, a parte mais dérmica, que é o finzinho. E essa aplicação, ela não deve ultrapassar uma linha imaginária que passa entre a pupila. Você pode marcar essa linha no seu paciente e aí não deixar o finzinho do corrugador ultrapassar essa linha. Respeitar essa linha e respeitar bem o músculo corrugador. Então, esse é um dos primeiros segredos para a gente não ter pitose. Outro grande segredo, nós que trabalhamos de maneira funcional, é o músculo frontal. A gente deve respeitar, manter uma distância de 2 centímetros acima da órbita. Tem autores que falam 2,5 centímetros para homem. Então, vocês estão vendo assim aquela linha interpupilar? Dessa linha para fora, eu jamais vou aplicar ali, tá? Respeitando um limite de 2 centímetros. Tem paciente que ele tem ruguinhas hipercinéticas nessa área. E ele quer, e ele fala, olha, eu quero terminar com essas minhas ruguinhas. E às vezes elas estão abaixo desses 2 centímetros. Então, eu aconselho você a não aplicar. Um dos únicos casos que eu tive de pitose foi num caso assim, paciente mais velho, ele tinha essas ruguinhas muito baixas, ele falou, olha, eu quero terminar com essas ruguinhas que me incomodam. Eu falei, tá, então eu vou aplicar baixinhas doses aqui, não respeitei esses 2 centímetros, com um pouco de pitose. E foi muito fácil ser resolvido, depois eu vou passar o tratamento. Mas é uma coisa que eu não repito mais, eu aconselho você, diga para o paciente que ele tem esse risco de ficar com pitose. Então ele tem que escolher entre uma possível pitose ou entre essas ruguinhas. E hoje eu opto pelas ruguinhas. Então, gente, olha só no músculo frontal. O nosso risco de pitose em tratamento estético é exatamente no frontal, tá? Então, vocês estão vendo ali, ó, não aplicar naquele quadrante 6. Ali que é o risco. Se eu aplicar, eu vou relaxar o frontal, porque ali eu já tenho fibrinhas muito fracas do frontal. Ali elas já estão terminando. Então, se eu aplicar, eu vou causar uma depressão. Ele não vai conseguir fazer o movimento de erguer a sobrancelha. E aí vai causar uma possível pitose. E para quem está começando, tem que evitar também o quadrante 5. Não aplicar toxina ali no quadrante 5. Se você não quer ter uma pitose, jamais aplique no 6 e não aplique no 5, tá? Aplique lá no 3, no 2 e no 1. Pessoal do Paraguai tá chegando aí na aula, um abraço, já vamos falar aí com vocês. Tá certo? Tudo bem aqui em relação a esses quadrantes? 6 e o 5, tá? E aí, se eu tenho uma pitose, qual é o tratamento? Porque aí a gente já está com um problema, a gente tem que saber tratar. O tratamento dele vai ser com colírios que estimulam o sistema adrenérgico, que são colírios geralmente de adrenalina, ou que atuam sobre as prostaglandinas, estimulando o músculo de Miller. Então, lembre que eu falei do músculo de Miller, que ele está em cima do elevador da pálpebra, que a função dele é abrir mais ainda o olho em situações de risco e fuga. Então, é esse músculozinho que a gente vai estimular.
quando o elevador da pálpebra foi atingido. Então, esse músculo ele vai ajudar a elevar a pálpebra de 1 a 2 milímetros na tentativa de substituir parte da ação do músculo elevador da pálpebra superior. E como que a gente vai estimular o músculo de Miller? Então, ó, primeiro, vamos hiperestimular o músculo com laser terapia de baixa potência. Então, eu tenho uma colega que é oftalmo. Quando ela tem pitose, a pitose ela faz parte do tratamento dela, porque ela trabalha no funcional com altas doses. Então, aí ela manda para mim fazer laser terapia. E nisso ela já medica o paciente dela com colírio. E é assim que a gente deve proceder também. Então, tem esse colírio chamado apraclonidina, que é o iodopidine. A gente vai aplicar 2 gotas a cada 8 horas, eu faço isso. Ou pode 1 gota por hora também, tá? Que é o iodopidine. O iodopidine, a gente precisa fazer a receitinha para o paciente. Mas tem também o Claril, que é nafazolina e feniramina. O Claril, a gente compra ele sem receita, ele é baratinho, acho que custa em média de R$15, e pede para o paciente aplicar 1 gota a cada 4 horas. Então, esses colírios vão estimular o músculo de Miller, e o paciente vai começar a abrir mais o olho ainda. Não sei se o médico da Fernanda Lima passou isso, né? Não sei como é que ela tá, mas provavelmente foi esse o protocolo dele também. Gente, fototerapia dinâmica, isso é um grande recurso que nós, dentistas, temos, né? Obviamente que quando a gente tem uma pitose, a gente vai fazer as medidas de proteção do globo ocular, tem esse incrível e maravilhoso óculos preto, né? Protegemos o globo ocular do paciente e vamos proceder também à fototerapia dinâmica. Eu uso nos pacientes, né, o laser vermelho, de 2 a 4 joules, e eu uso o infravermelho também, de 2 a 4 joules. Eu não sou doutoranda ou mestre em laser terapia, né? Eu uso laser, fiz alguns cursos e eu estou sempre conversando com colegas que são muito bons em laser. Conversei essa semana com meu querido colega Luiz Mário, aqui de Recife. Ele é doutor em laser, né? Ele dá muito curso de laser. E ele confirmou que ele usaria também essa dinâmica, de 2 a 4 joules. Então, fototerapia tem que ser algo intenso. Chamar o paciente ou 2 vezes ao dia no consultório, ou todo dia, até melhorar. Mas, gente, a boa notícia é que esses casos de pitose que a gente pode ter por aplicação no músculo frontal, eles são facilmente resolvíveis. Eu me lembro que no meu primeiro curso de toxina que eu fiz, foi com um médico. E ele colocou um terror na tal da pitose. E eu pensei, gente, se um dia eu tiver pitose na vida, eu tô frita. Porque o olho do paciente cai. O paciente pode ficar assim sem enxergar. Então ele me colocou um terror muito grande, em mim e nos outros colegas. E eu sempre tive medo de pitose. Até que eu vi, né, quando eu tive minha primeira, talvez uma pseudopitose, né, pela aplicação baixa no frontal, ali na lateral da sobrancelha, eu vi que ela se resolve, gente, em 4, 5, 6 dias. Então não eu tô aqui, acho que a função dessa aula também é falar para você que quando a gente faz um tratamento, a gente tem que saber resolver as intercorrências, que elas fazem parte, né, os efeitos adversos. E pitose não é nenhum terror. Quando eu falei, eu às vezes resolvo 1 ou 2 casos de pitose da colega que é oftalmo, que aí sim é um caso funcional, é um caso que leva mais tempo, mas não é o nosso caso de aplicação estética. Então, primeira coisa, a gente ficar tranquilo. É um problema que vai ser resolvido muito rápido, tranquilizar o paciente e lançar mão do quê? Dos tratamentos que a gente tem disponível, tá? Da laser terapia, se a gente não faz, a gente encaminha para um colega dentista que faça. E aqui dos nossos colírios, quando a gente está apto para escrever. Então vejam que interessante, esse é um caso que a gente teve num curso.
Foi uma pseudopitose. É a mãe de um querido aluno nosso, um abraço aí se ele está nos ouvindo. Eu pedi autorização para usar a foto. Então, ela fez a toxina, inclusive fui eu que confirmei, não, tá tudo certinho, tem a margem de segurança, pode aplicar. Ele aplicou na mãe dele com muita coragem. E a mãe também muito corajosa, né? Confiou no filho. E aí ela relatou que ela teve uma quedinha da pálpebra nos dias subsequentes. Só que era a segunda vez ou terceira que ela aplicava toxina. Ela já tinha feito 2 aplicações prévias no cirurgião plástico e ela teve o mesmo problema, né? Ela fez a primeira vez toxina no cirurgião plástico, ela teve essa queda da pálpebra que se resolveu em 4 ou 5 dias. Aí ela repetiu a aplicação depois de 6 ou 7 meses, ela teve o mesmo quadro. Aí ela foi fazer conosco lá no curso, acho que depois de 1 ano, e ela teve terceira vez o mesmo quadro. Então, é uma paciente premiada. Mesmo a gente tendo tomado esses cuidados de margem de segurança, de 2 centímetros e tudo, ela teve essa quedinha. Então, ela é uma paciente que ela tem um pouco assim de dermatocalase, um pouco de excesso de pálpebra já. E quando a gente relaxa aqui o frontal nessa lateral da sobrancelha, o paciente pode acentuar essa condição, né, já de um pouquinho dessa pitose, um pouquinho desse excesso de pele. E aí, então, a gente tem que tomar cuidado com esse paciente. Acho que foi passado colírio para ela e foi passado um cremezinho de massagem. Até foi o dermato dela que falou, não, faça massagem na sua pálpebra. Passou um cremezinho para ativar aí o músculozinho. Em 3 ou 4 dias se resolveu também, tá? Então, se você tem um quadro muito parecido, a gente quer compartilhar essa nossa experiência. Às vezes, mesmo você tomando todos os cuidados, a própria dinâmica muscular do paciente, quando se altera com a aplicação da toxina botulínica, tem, assim, essa acentuação desse excesso de pele, dessa dermatocalase. Deixa eu voltar aqui na minha imagem. Eu vou interromper. Voltei? Não, Calma aí. ainda tá... Parar aqui meu compartilhamento. Voltei? Voltou. Voltei, né? Tá. Gente, então só deixa eu terminar aqui minha explicação. Alguma pergunta aí no chat? Tudo claro? Qualquer coisa, vocês mandem aí perguntas, tá? Mas então a margem de segurança, pessoal, ela deve ser feita aqui, ó, na linha interpupilar para fora. Porque se eu aplicar aqui, ó, olha o que acontece. Eu vou ter um relaxamento dessa parte do meu músculo frontal e eu vou ter uma queda aqui, ó, na minha sobrancelha. E aí eu vou ter essa pseudopitose. Então, aqui a gente respeita a margem de segurança, são aqueles quadrantes 5 e 6 que eu passei ali no desenho, tá? Principalmente porque as fibras aqui do nosso músculo frontal, elas já são mais fracas. Então, gente, jamais apliquem aqui, tá? Quando a gente quer evitar um levantamento da sobrancelha, aquele efeito Jack Nicholson, a gente aplica aqui, ó, no quadrante lá em cima superior, tá? Evitem aplicar aqui. E o paciente que já tem essa dermatocalase, esse excesso de pálpebra, a gente deve explicar para ele que essa própria dinâmica alterada pode acentuar esse efeito. Então, deve-se fazer uma boa avaliação quando a gente faz toxina botulínica, porque às vezes a expectativa do paciente é muito alta, principalmente se o paciente está fazendo toxina pela primeira vez. Então, os 2 casos que eu tive de pitose, tirando lá o da colega oftalmo que me manda, que são casos diferentes, muito legais, tá? São casos, um caso foi que eu apliquei muito baixo, o paciente ele tinha ruguinhas aqui, falou, eu quero eliminar essa ruguinha. E eu pensei comigo mesmo, não, então eu vou aplicar pouquinho. E ele teve essa pitose. Mas, gente, com o colírio e com massagem, resolveu em 4 dias. Então, não fiquem apavoradas, tá? Eu fiquei com pavor, porque eu tinha sido ensinada que era, assim, um pavor total
causar uma pitose e que, nossa, o paciente ia ficar assim por 6 ou 7 meses. E não foi. Então, não é nenhum pavor. Eu quero aqui acalmar você em primeiro lugar. Segundo lugar, deixa eu mostrar aqui minha pistolinha, tá? Tem o nosso laserzinho, ó, que aí a gente vai proteger o globo do paciente, ó, tum, tum, tum. Fazer a fototerapia. Vocês vão ver que em 4 ou 5 dias vai passar. E cuidar com o paciente que é a primeira vez que ele faz toxina, que às vezes a dinâmica muscular do paciente é alterada. Ele não está acostumado a não levantar mais a sobrancelha. Nossa, eu tive uma paciente que ela falou, minha testa está amarrada, doutora. Olha, antes eu levantava tudo, meus músculos estão tudo amarrado. Eu sinto a testa pesada, eu sinto a minha pálpebra pesada. Então, é uma paciente que nunca tinha feito toxina. Então, a gente deve falar isso para o paciente. A gente vai acabar com as suas ruguinhas e você vai ter que se acostumar com a nova dinâmica muscular. Geralmente, é o paciente de primeira viagem. Então, para não ter pitose, evitem, então, aplicar. Façam essa margenzinha de segurança, tá? E cuidado com o paciente que tem já excesso de pálpebra. Falar para ele, né, que relaxe bem aqui em cima, que a gente tem toda aquela dinâmica de aplicação que a gente ensina no curso. O paciente tem que, né, o aluno tem que entender qual é a musculatura do paciente, classificar e fazer o plano de tratamento. Mas se você seguir essas regrinhas que a gente falou, você dificilmente vai ter uma pitose. E se você tiver essa pitosezinha assim, não fique em pânico. Primeiro que é algo raro e se tiver, é muito fácil de ser tratada, tá? Não fique em pânico, não é um pavor. Quando eu trato a pitoses, que também são poucas, essa minha colega médica, ela é uma excelente profissional, eu sou fã dela. Ela faz coisas maravilhosas com toxina. Os pacientes choram pelo efeito do tratamento que ela proporciona. Mas a pitose faz parte do risco do tratamento dela. São altas doses, que aí ela tem pitoses maiores. Aí ela tem realmente pitose verdadeira. E aí a gente trata com colírio, que ela mesma prescreve, e eu vou lá com a fototerapia. São pitoses que a gente consegue melhorar muito em 15, 20, às vezes em 40 dias, tá? Mas não é a pitose que o dentista vai causar, não é a pitose que o medicina estética vai causar. Tá joia, gente? Então é isso que eu queria passar de pitose para vocês. Principalmente que ela não é um pavor, que eu fui apavorada, treinada a pitose ser a pior intercorrência do mundo. E quando eu tive, eu fui atrás, eu vi que não era tudo aquilo. Nossa mensagem de fim de ano para vocês do Instituto Facelift é essa: acredite em você. Porque não é fácil, nós profissionais da saúde, a gente tem que matar um leão por dia. Não é fácil, a gente tem dificuldade. Às vezes alguns alunos me mandam mensagem, professora, eu queria trabalhar só com estética. Hoje meu consultório ele é basicamente só estética, né? Só toxina, preenchimento, fios, bichectomia. Então a vida me levou para migrar para essa área. Mas eu tenho muito problema também. Eu também tenho problema. Eu acho que quem não tem problema? A gente tem problema. No começo, quando eu trabalhei com toxina, há 5 anos atrás, eu conto isso aí no curso, eu tive grandes problemas. Eu fiz um curso muito, acho que fraco, e era tudo muito novo na odontologia. Depois até o conselho não permitiu mais que o cirurgião dentista deu aquela fase, né? E eu poderia ter desistido. Eu chorei muitas vezes, eu tive que recomprar produtos para reaplicar nos meus pacientes, mas eu fui insistindo, fui me aprimorando, até que eu consegui chegar num grau de superação, num patamar muito bom. E hoje eu ensino toxina. É uma grande superação que eu tive, é uma grande satisfação que eu tive na minha vida. Porque eu não desisti. Então, a gente tem problema sim, faz parte do trabalho de todo mundo, né? Às vezes eu digo pro meu marido, olha, eu não quero mais ser dentista, eu quero ser engenheiro igual a ele. Mas ele fala, poxa, eu também tenho problema. Qualquer profissão a gente tem problema. Só que nunca desista.
Eu acho assim, como dentista, eu sou muito grata pela profissão que a gente escolheu, né, que eu escolhi, porque a nossa profissão, ela dá muito mais alegria do que tristeza pra gente, né? A gente, às vezes, bota depoimentos de alunos de curso, de paciente, às vezes a gente chora, porque a gente modifica vidas com pequenas coisas. E as coisas vão melhorando, a gente vai superando as nossas dificuldades. Então, para você que está começando com toxina, que está começando com harmonização, que está começando com bichectomia, eu digo que você vai ter problema sim, mas o grande segredo é superar isso até você chegar num patamar muito bom. E a gente está aqui para isso, a gente está aqui para ajudar vocês, porque a gente quer levar isso da melhor maneira possível para a odontologia, para que isso forme uma corrente e a nossa classe seja visto como profissionais de resultado, como grande profissional que o dentista é, não aquele que só trata cárie, mas sim que aquele que tem uma área de atuação e um conhecimento muito maior. Então, minha mensagem é: não desista, porque 2017 vai ser muito melhor do que 2016. E contem conosco para o que precisar. Vou passar agora a palavra para o meu querido colega, Dr. Gustavo, que está aí bronzeadinho, hein? Conta aí a história desse bronze. Ô, pessoal, eu tava agora no Caribe, né? Fazer o quê? Tava na praia, então, até esqueci de passar protetor, tô aqui ardendo, parece uma brasa quente. Paulista, quando vai pra praia, tem que pegar todo o sol, do primeiro ao último raio. Das 10 horas até as 4 horas da tarde. Um abraço para todos os paulistas que eu amo. Para voltar, para falar, não, fui pra praia. E aí peguei sol, peguei gripe, já tava com uma gripe, né? Peguei mais gripe ainda, tô com esse bichinho do rancho que vocês viram aí. E, né, tudo que a Ana falou, primeiro deixa eu mandar me pediram aqui, eu recebi uma mensagem de um aluno nosso, o Fernando, lá do Rio de Janeiro, pediu para mandar um beijo. Fernando, vou mandar beijo para você, vou mandar um abraço para você, meu querido. Um grande abraço para você. Esse Fernando é um amigão nosso lá do Rio de Janeiro, eu tô brincando com ele aqui. Foi uma turma muito bacana lá do Rio de Janeiro que a gente teve, que vai ficar para sempre marcado na nossa memória aí, um pessoal muito bacana. Assim como todos os outros, né? Eu falo do Rio de Janeiro porque foi recente. Todos os outros cursos que a gente ministra, a gente sempre conversa, a gente sempre fala no WhatsApp, eles pedem opinião, a gente vai sempre conversando e a gente sempre tem essa conexão. Esse vídeo bacana, eu não tinha visto esse vídeo da Ana, e é um vídeo que eu acho que é um vídeo que tem que ser visto por todo mundo, né? A gente não ficar pensando, eu tô com um problema, tô com dor de cabeça, eu tô sem cabelo, igual eu tô ficando sem cabelo. Isso não é problema. Problema sério é esse problema que apareceu aí. Então, a mensagem nossa é essa. Então, vamos aproveitar a chance que a odontologia está nos dando, né? De não ser mais visto como os simples tratadores de cárie, aquele simples tratador de canal, de não ser mais visto como, eu vou no dentista, eu vou sentir dor. Não, eu vou no dentista, eu vou ficar bonito. Dessa vez eu vou ficar bonito. Então, vamos aproveitar essa chance, vamos realmente conquistar esse espaço aí com dignidade, com honestidade, né? Com respeito aos nossos outros colegas, tá? O que mais eu tenho a falar para vocês? Dizer que todas as turmas... Você já teve algum caso de pitose? Eu não sei qual é a tua experiência no seu consultório. Eu faço bastante para masseter. Como eu venho da implantodontia, após uma carga imediata, por exemplo, eu faço uma carga imediata principalmente superior. Nunca a gente consegue, né? A gente até consegue achar a relação central de um paciente bem legal, mas nunca a gente consegue achar aquela relação central exata. Então, a hora que o paciente vai querer achar a relação central, por mais que a gente faça a plaquinha, mas ele vai querer achar aquela relação central dormindo na hora do sono. Então, a gente faz uma aplicação, né? Eu sempre aplico no masseter para relaxar esse masseter. Mas a consequência é a gente tem que fazer, a gente não vai aplicar só no masseter, né? Qual é a incidência de força do músculo depois que a gente relaxa um outro? É o adjacente, no caso, o temporal, depois o temporal, o frontal. Então, eu sempre ia mais longe nessa região. Então, eu nunca tive caso de ptose palpebral, até mesmo pelo fato de eu fazer mais pelo motivo funcional. Tá? E a minha experiência é mais essa. Eu não tenho tanta experiência, a Ana tem mais, acho que a Ana tem 5 anos de experiência. Eu venho de uns 2 anos para cá,
fazendo Botox aí, nem 2 anos dá, tá? Dá quase 2 anos, 1 ano e 8 meses, vamos dizer assim. Então a minha experiência é um pouco menor que a da Ana. E... Aliás, eu comecei a trabalhar com toxina por causa de uma amiga também. Da minha amiga Daiane Mianes, que me incentivou, faça toxina, faça toxina. E eu comecei a trabalhar com toxina, comecei a ter dificuldades, mas não desisti. Então, essa é a mensagem nossa. Não desista da sua carreira, não desista dos seus planos, que a gente pode tudo, né? Quando eu vi aquele vídeo do menino que estava inválido, do paraquedista estava inválido, todos os terapeutas viraram as costas para ele, exceto um. Teve um que acreditou nele, e que fez toda a diferença na vida dele. Então, acredite em você mesmo, tá? Faça seus planos para 2017, que eu tenho certeza que a gente vai ter, assim, um grande boom na odontologia, um grande sucesso, como a gente tem a odontologia brasileira, ela é muito reconhecida. Tá bom, pessoal? Mais alguma consideração aí, Gustavo? Oi? Vamos nos despedir. Eu vou só deixar mais um recado para eles. Desejar, né? Boas festas, um Feliz Natal. Não bebam muito, hein? Não bebam muito, não vai deixar para parar de beber no começo do ano, como todo mundo promete. Eu vou beber todas e no começo do ano eu paro de beber. Felicidades para vocês, muitas alegrias, muitas conquistas, isso é de coração, tá? Que a gente está querendo passar para vocês. Tudo que eu desejo é da mais pura verdade. Felicidades, Feliz Natal, Feliz Ano Novo, que esse 2017 seja muito melhor que o 2016 que passou, que vocês conquistem suas metas, tá? 2017 estamos aí, eu quero deixar um recado também sobre os nossos cursos, a gente está com algumas novidades aí, vamos chegar com tudo. Vamos para frente, vamos para cima com a odontologia do futuro, que é essa odontologia nossa. Pare de tratar cárie, tô brincando, não vamos esquecer os nossos antepassados, né? Mas é essa mensagem que a gente quer deixar para vocês. Um beijo no coração de todo mundo, um beijo para os nossos ex-alunos, valeu, obrigado por ter acompanhado a gente aí, abraço a todo mundo, valeu, beijo grande, valeu. Pessoal, então eu também já vou me despedindo e eu quero dizer, eu aprendi com um colega meu, qual é o antagonista de sucesso? Gustavo, responde aí. Qual é o contrário de sucesso? Insucesso. Insucesso. Fracasso. Tem gente que diz que fracasso. E eu aprendi que não. O oposto de sucesso, tá? Se você não quer ter sucesso, chama-se desistência. Porque fracasso, erros, eles fazem parte daquela curva de aprendizado. Quantas vezes a gente já errou e a gente erra até hoje? O antagonista de sucesso, ele chama-se desistência. Então, se você quer ter sucesso, não desista nunca. Essa é a nossa mensagem para você hoje. Muito obrigada por ter ficado hoje aqui conosco, nessa aula ao vivo. Espero que você tenha aprendido alguma coisa, às vezes um pequeno detalhe faz a diferença nas nossas vidas e nos nossos tratamentos, tá? Nos acompanhe pela rede social, Instituto Facelift, ou pelos nossos Facebook separado, a gente vai passando a nossa agenda, e se quiserem tirar dúvida com a gente, não sendo nosso aluno, não tem problema, o que a gente puder ajudar, a gente está aqui, tá bom? Super beijo, boa noite aí para todo mundo e bom fim de ano.